Olá a todos e a todas, aqui é o Carlos Alexandre Nascimento, coordenador geral do MBA PPP e Concessões, e volto com vocês nesta aula do curso de Introdução às Parcerias Público-Privadas, no qual nós vamos passar o conceito de o que é concessão comum. Como nós vimos nas aulas anteriores, nós começamos a definir o que são as parcerias público-privadas. E nós vimos que, do ponto de vista da legislação brasileira, a parceria público-privada é o contrato administrativo de concessão em duas modalidades, a concessão administrativa ou a concessão patrocinada. Mas para explicar melhor o que é concessão administrativa ou concessão patrocinada, eu acho que é mais adequado nós explicarmos primeiro o que é a concessão comum. Até porque a concessão comum ela é mais antiga na legislação brasileira, né? E de uma certa forma a lei de PPPs foi criada em 2004 para dar conta de algumas limitações da lei de concessões de 1995. Então eu gostaria de passar para vocês, e corta para o slide por favor, uma definição, qual que seria o sentido amplo do que é uma concessão comum. Como a gente tem feito ao longo desse curso, eu tenho buscado separar o que seria o sentido, uma definição mais ampla do que é concessão, ou do que é parceria, do que a definição mais legal, porque eu acho que ela dá uma noção mais adequada para vocês. Então, como que eu defino o que é a concessão comum? E aqui, novamente, eu negrito alguns pontos que eu julgo que são mais relevantes e que gostaria que vocês mantivessem aí, fixassem na mente de vocês. A concessão comum é a modalidade de parceria entre o público e o privado, na qual os investimentos realizados pelo parceiro privado, seja para viabilizar o fornecimento de um ativo de infraestrutura ou a prestação de um determinado serviço público, esses investimentos eles são remunerados exclusivamente, veja bem, exclusivamente por meio de tarifas pagas pelos usuários do serviço específico. Nesta modalidade não há qualquer aporte orçamentário do serviço do poder público. Volta para mim para explicar um pouco melhor. Quando se faz uma concessão comum, o parceiro privado, o Estado faz um leilão, faz de concessão e concede àquele parceiro privado um período determinado para que ele explore aquele serviço público, normalmente associado a você fazer o investimento na infraestrutura econômica ou social para aquele ativo. Só que acontece, o projeto ele tem que ser parar em pé do ponto de vista econômico-financeiro. No caso das concessões, a arrecadação do concessionário que venceu aquela licitação, por exemplo, ela só advém por meio das tarifas que são pagas pelo usuário do serviço. Não tem outro meio dele arrecadar. Você pode até discutir que tem a receita, as acessórias, mas numa concessão elas significam muito pouco, né? Ou seja, basicamente você pode dizer que o valor que o concessionário recebe, ele advém exclusivamente das tarifas pagas pelo usuário daquele serviço. Um exemplo típico disso é a concessão da maioria dos estados que foi feita as concessões das rodovias, né? Ou seja, o privado ganhou o direito de explorar aquela rodovia, ele foi lá e fez investimentos para melhorar aquela rodovia na sua infraestrutura, melhorar o recapeamento, melhorar todos os serviços dela ali. E como que ele recebe o recurso? Como ele recupera o dinheiro daquele investimento que ele fez? Por meio da tarifa do pedágio, né? Por mais que tenha ali, ele possa ter uma receita acessória com anúncios na estrada ou outras formas semelhantes, isso significa quase nada perto da arrecadação que ele tem com as tarifas pagas pelo pedágio. Então, no caso da concessão comum, pode-se tomar como dado que os investimentos são remunerados exclusivamente por meio das tarifas pagas pelos usuários. O que também significa dizer que não tem nenhum aporte via orçamento público nesses projetos. E nós vamos voltar a essa discussão quando a gente for discutir PPP estricto sensu, mas no caso da concessão comum não tem aportes do setor público. Volta para o slide, por favor.
Vamos olhar, já tendo falado sobre a definição mais ampla do que seria a concessão comum, vamos ver a definição legal que é dada pela Lei 8987, de 13 de fevereiro de 1995, aquela lei que eu disse que é conhecida como a Lei das Concessões. O que a lei diz? Que a concessão de serviço público é a delegação de sua prestação feita pelo poder concedente normalmente é o governo, mediante licitação, na modalidade de concorrência, a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para o seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado. A concessão do serviço público também pode ser precedida da execução de obra pública. A gente pode ver no slide que a definição legal ela já traz até alguns elementos mais operacionais, ou seja, que essa delegação é necessário fazer uma licitação, a modalidade de licitação ela tem que ser a modalidade de concorrência, que pode ser uma pessoa jurídica ou pode ser um consórcio de empresas, né, uma sociedade de propósito específica criada para depois investir e gerir esse determinado serviço público e por conta e risco do setor privado. No caso da concessão comum, também é interessante notar que a lei não determina um prazo mínimo ou máximo para o período de vigência daquele contrato de concessão comum. Isto não significa dizer que o contrato não tem que especificar um prazo determinado. 10 anos, 20 anos, 30 anos, 70 anos, o que quer que seja. No contrato precisa exemplificar e a gente vai determinar, e a gente vai ver que no caso das PPPs estricto sensu, existe um prazo determinado para isso. Gostaria de passar para vocês aqui também alguns exemplos de concessão comum que vocês podem pesquisar em mais detalhes. Por exemplo, os aeroportos de Florianópolis, Fortaleza, Porto Alegre e Salvador, que foram recentemente leiloados pelo governo federal, são exemplos de concessão comum. São exemplos também de concessão comum a maioria dos programas de concessões rodoviárias dos estados brasileiros. Um programa muito conhecido e com uma reputação muito boa é o programa de concessão do governo do estado de São Paulo. Um outro exemplo saindo de rodovias, de aeroportos, é o projeto de concessão de saneamento da área de planejamento 5, que é a Zona Oeste, que é um projeto do Rio de Janeiro, que é um projeto de concessão de saneamento, cujo o contratante é a Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, com esses exemplos, e aí aqui eu quero terminar já esta aula, eu espero ter mostrado para vocês o principal ponto do que seria uma concessão comum, que seria a questão da remuneração vir exclusivamente das tarifas pagas pelos usuários. Como nós vamos ver em seguida nos exemplos de concessão administrativa e patrocinada, isso tem implicações muito importantes no âmbito de uma parceria público-privada, porque no modelo de PPP tradicional, concessão administrativa e concessão patrocinada, isso gera implicações orçamentárias para o setor público. E agora nós iremos nos debruçar na discussão sobre esses outros dois conceitos, concessão administrativa e concessão patrocinada. Até breve!